Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa e dessa vez o nosso convidado é um professor muito querido dos alunos, é o nosso tio Cacá. Boa noite, tio Cacá. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom vocês? Tudo bom todo mundo? Quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui e a gente vai conversar um pouquinho nessa semana que vem aí duas datas importantes, que é o Descobrimento do Brasil e o Dia do Indígena, para a gente conversar um pouquinho sobre esses pontos aqui. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Fiquei lisonjeado pelo convite. Espero atender a expectativa do nosso entrevistador, falando um pouco aqui sobre a história do nosso país, a introdução da história desse Brasil que foi criado, que é construído todos os dias. Vai atender sim, sim. E tenho certeza que seus alunos vão gostar de assistir depois. Tomara, se não gostarem, eu tiro o meu ponto. Viu? Tá certo. Mas me diga uma coisa, antes de começar, quem é tio Cacá? Quem é tio Cacá? Sempre me perguntam por que Cacá. Então, Cacá é um apelido criado na infância. A minha irmã me chamava de Cacá quando eu era bem pequeno, né? Bem menor do que eu sou hoje, ou seja, muito pequeno. E a partir disso aí, ficou o Cacá. O Cacá, e todo mundo me chamava de Cacá no bairro que morávamos, ali próximo ao Médici, Jardim Baiano. Quando eu me mudei para o Eduardo Gomes, continuou o Cacá. Quando eu me tornei professor, se tornou tio Cacá, né? Esse tio veio de um colega meu que me chamava de tio, aí ficou tio Cacá e pegou. Às vezes, quando me chamam de Alessandro, eu não sei quem estão chamando, né? Eu não sei a quem estão chamando. É tio Cacá. Tio Cacá é um cara que foi educado em uma família de pessoas muito trabalhadoras, honestas, que soube educar muito bem os três filhos. Eu sou o filho mais novo do casal José Nascimento e Nádia da Silva Nascimento. Pessoas que foram criadas na simplicidade, mas na honestidade e no trabalho. E passou esse legado para os filhos, para os três filhos. Professor Cacá, ele é o cara que gosta muito de conversar sobre temas relevantes. Cacá é o cara que gosta muito de provocar, diálogo, provocar pessoas. O Cacá gosta muito de se divertir, de brincar, sim, gosto bastante. Foi construído a partir dessa ideia de que o homem, ele não pode ser um único ser, ele tem que ser modificado com o decorrer do tempo, ser construído. Sou muito amigo, eu tenho palavra muito no que eu digo em relação às amizades, sou muito fiel às amizades. As pessoas que eu respeito e que me respeitam têm o meu carinho e têm meu respeito e fidelidade eterno, isso é comprovado. Eu tenho muitas amizades de 20 anos, 25 anos, que continuamos a andar junto, a falar quase todos os dias. Sou professor de história, gosto muito de história, sou apaixonado por filosofia, apaixonado pela história de Sergipe, pela história do Brasil. Não digo que sou baterista, eu sou batedor de instrumentos, não sou baterista. Gosto de escrever cordel. Sou escritor, tenho um livro publicado chamado Faces, publicado em 2017, um livro de poemas. Já estou construindo outros livros aí, ou o próximo já está quase pronto aí, para quem sabe em breve poder ser lançado. Sou um cristão convicto, católico, sou apaixonado pela minha religião, dei aula de catecismo durante 11 anos, aula de crisma durante 8 anos. Cheguei aí para o seminário para ser padre, né? Ser padre. Mas não fui, voltei, mas aprendi muita coisa sobre igreja. Tive várias experiências com Deus. E tenho muito Deus no que eu faço. Eu creio muito nisso no que eu faço. Eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Principalmente quando eu vou trabalhar. Acredito que toda aula, para mim, é uma aula inédita. Para mim, minha professora sempre me dizia, a professora Nelly, História, ela dizia, dê a sua aula como se fosse a primeira e como se fosse a última da sua vida. E é assim que eu procuro fazer todos os dias na sala de aula, ser o professor divertido, ser o professor que brinca, às vezes brinca até demais, é o professor que busca explorar do aluno. Eu não me conformo com um aluno que aprende o básico,
Eu gosto que o aluno inove, que o aluno vá atrás, que ele seja desafiado. Às vezes eles não entendem isso, mas essa é a minha filosofia de dar aula, querer inovar, querer colocar o aluno para frente sempre. Eu acho que a aula que eu dou é a aula que eu queria assistir. Então, eu coloquei isso na cabeça. A aula que eu quero ensinar é a aula que eu quero assistir. Então, essa aula tem que ser engraçada, tem que ser divertida e tem que ser muito interessante. Senão, não tem graça. É um Pois é, pouquinho... tem que ser atraente, né? Atraente para essa galera que está aí com a tecnologia, com outras coisas ser. para tirar no rumo. Hoje, o nosso público está muito exigente. Antigamente, Sim, o aluno ia para a escola só aprender e o básico e ser feliz. Agora, temos que ser artistas também. isso. Tá bom, a gente conheceu um pouquinho aí do tio Cacá, que eu confesso que já estava esquecido que era Alessandro o seu nome, de tanto Eu chamar de esqueço. Cacá. Eu também Você esqueço. mesmo esquece, né? É um detalhe. Tá bom, mas vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre a Vamos história lá. do Brasil, que a gente está próximo aí do 22 de abril, que a gente faz 523 anos do descobrimento. E eu me Isso. lembro, isso eu me lembro quando eu era pequeno, a gente estudava o descobrimento do Brasil, dizia que as caravelas se perderam por causa das calmarias. Então eu queria saber como é que realmente os portugueses vieram parar aqui no Brasil e o que foi que motivou a viagem deles para cá. Pois bem, nós pegamos o contexto da expansão marítima, que vai ocorrer ali a partir do século XV, uma necessidade europeia. Não vamos apenas direcionar a Portugal esse grande feito. Claro que Portugal, como pioneira, vai ter esse grande destaque, mas a expansão marítima europeia, ela foi acarretada de vários fatores, entre eles uma necessidade econômica. Haja vista que a Europa passava por uma crise desde a Baixa Idade Média. A Europa passava por crises econômicas, doenças como a peste negra, que dizimou sua população, um quarto, as cruzadas, que levou um número relevante de pessoas para o Oriente, e essas pessoas geralmente não voltavam. Nós tivemos crises agrárias, onde o sistema feudal passou a ser sufocado. Então, esses fatores, agregado a uma formação de monarquias nacionais, e temos como a pioneira Portugal ali, com o Condado Portucalense, Portugal como primeira nação a se constituir como Estado, com lei própria, com um governo próprio, com a área delimitada, uma área geográfica delimitada própria. Então, Portugal tinha ali o interesse e todos os pretextos para que fosse a pioneira nessas navegações. Agregado a isso, nós temos uma burguesia que enriquecia, com um contato econômico com os árabes muçulmanos, que ocuparam durante um bom tempo a Península Arábica, deixando ali uma herança cultural, principalmente a questão de comércio. O comércio era a grande ideia daquele momento. Então, Portugal e a Europa, de modo geral, vê no comércio uma saída para esse agrupamento de crises, para esse aglomerado de crises que vinham ocorrendo desde a Baixa Idade Média, ali a partir do século XI. Então, as navegações vêm para o Brasil. Essa ideia, quando nós falamos de descobrimento do Brasil, eu gosto de usar o termo achamento. O Brasil foi achado. O Brasil, a terra que hoje é Brasil, uma terra como Darcy Ribeiro fala, essa ideia de Brasis, uma terra chamada Brasis, que já era falada desde muito antes da chegada de Cabral aqui. Cabral, ele vem para essa viagem marítima, ele vai sair ali no dia 9 de março de 1500. Dia 8, segundo os relatos históricos, houve uma tempestade e o mar não estava muito bom para sair. Então, eles esperam para o dia 9, e os ventos estavam bons. E aí, eles se lançam ao mar, saindo do porto de Lisboa. A partir disso, depois de 9 dias, eles passam a ter as primeiras tribulações. Uma das naus naufraga, e Cabral, ele passa a ter problemas. O que é importante salientar que Cabral era um fidalgo, né? Esse termo fidalgo é muito utilizado para as pessoas mais importantes da época. Fidalgo, que significa filho de algo, filho de alguém. A família de Cabral, que era dos Cabrales, já tinha um acordo, já tinha um contato interpessoal muito próximo ali com a monarquia portuguesa. E Fidalgo, e Cabral, nesse sentido, ele ganha essa chance de ser o grande representante, o grande marinheiro representante
ida para a Índia. Por quê, gente? A intenção primária, a intenção principal era chegar à Índia. A intenção não era chegar à América do Sul, não era buscar o que Colombo começou, o que Américo Vespúcio continuou e o que Pinzón, mais tarde, contratado pela coroa espanhola, continuou. Cabral, segundo os relatos de vários historiadores, nós vamos trabalhar. Muitos pesquisadores da história eles vão ser unânimes no sentido de que Cabral, literalmente, as suas naus, as 3 caravelas que vieram com ele, sofreu uma calmaria, ventos empurraram ele para o meio do oceano. E, a partir disso, eles chegam no que hoje é Brasil. Esse fato, ele vai contrastar com muita coisa, professor Marcos. Por que isso? Porque Cabral, ele ganha o título de descobridor do Brasil. O descobridor do Brasil, o cara que achou o Brasil. Porém, existem fatos e relatos que em 1498, o navegador Pinzón, ele chega ao que hoje é Cabo de Santo Agostinho. Mas aí há um porém na história, e isso é muito interessante. E por que a coroa espanhola não reivindicou o achamento da nova terra? Porque naquele momento já teria sido assinado o famoso Tratado de Tordesilhas. E pelo Tratado de Tordesilhas, eles não podiam romper aquele tamanho territorial ou aquela faixa territorial. E a faixa territorial encontrada por Pinzón já pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, a Portugal, por questão de respeito e não só ao rei, mas também ao tratado, a Espanha não reivindicou esse achamento. Cabral passa pouco tempo no Brasil. Passaram de 9 a 10 dias. Celebrou a primeira missa ali no dia, se eu não me engano, 26 de abril de 1500, eles celebram a primeira missa. E com esse ato simbólico de missa, nós podemos colocar aí a presença importante da Igreja Católica no processo de formação, de colonização da América, mas também a Igreja Católica no processo de adentrar numa campanha mercantilista, não buscar apenas novos fiéis, mas buscar também enriquecimento econômico. Bom, você falou aí em economia, Cacá, e aí eu queria saber, assim, como é que a descoberta do Brasil, o achamento, como você está falando aí, ele foi importante para a economia de Portugal? Vamos voltar à pedagogia da política mercantilista. Portugal, um país pequeno, geograficamente pequeno. Portugal, um país que precisava enriquecer por conta das crises econômicas da Europa. Então, ao encontrar o Brasil, é bom sempre lembrar que não houve um desejo de colonização logo de imediato, e esse atraso em colonizar fez com que outras nações posteriores a Portugal, ou até contemporânea a Portugal, viessem tentar ocupar, como é o caso da França, certo? Que tentou colonizar o Rio de Janeiro, posteriormente tentou colonizar a região que hoje é o Maranhão. Então, a descoberta do Brasil, o achamento do Brasil, traz a Portugal uma possibilidade de enriquecimento. Se o intuito pioneiro era chegar à Índia e buscar especiarias, enriquecer, porque a meta principal era uma característica do mercantilismo, que era o metalismo. Se eu tenho o metalismo como o meu cargo-chefe para desempenhar a minha campanha mercantilista, e o metalismo nada mais é do que acúmulo de metais preciosos, o Brasil não oferece esse metal precioso a Portugal logo nos seus primeiros anos. É tanto que a história do Brasil, no processo de colonização, nós temos ali de 30 a 32 anos, chamado de período pré-colonial, onde não há um interesse imediato, e sim apenas algumas expedições costeiras para averiguar e conhecer o tamanho do nosso litoral, do nosso território. Portugal começa a ver no Brasil, né, uma possibilidade de enriquecimento. Nós temos aí como primeira política econômica a exploração. Eu até às vezes brinco com os alunos, a primeira atividade econômica do Brasil foi tráfico de madeira. Então, de maneira lúdica, o Brasil já começou traficando madeira. Mas vamos colocar isso na história como extração. A extração do pau-brasil. A França, ela já dava indício que o pau-brasil era uma madeira muito
boa para vários aspectos. Construção de navios, ou própria questão de levar madeira para a Europa, para lenha, para algum tipo de atividade de artesanato na Europa, construção de móveis, construção de navios, enfim. Mas ao descobrir que aquela madeira poderia dar uma riqueza maior através de um líquido vermelhado que descia dela, e eles poderiam utilizar aquilo como matéria-prima para trabalhar o tingimento de tecidos na Europa, então as naus e as caravelas passam a vir para cá buscar esse pau-brasil. Então, o pau-brasil, de imediato, foi aquele oxigênio primário que Portugal necessitava. Posteriormente, nós temos uma segunda modalidade econômica, que é a cana-de-açúcar. E aí já entra a cana-de-açúcar no processo de ocupação territorial. Nós temos uma ocupação ali, a partir de 1930, com Martim Afonso de Souza, fundando a primeira vila brasileira, São Vicente de São Paulo. Mas antes disso, eles já haviam fundado feitorias. As feitorias é a porta de entrada para uma possível ocupação naquele momento do Brasil colônia. As feitorias, elas eram uma espécie de entreposto comercial, servia como reabastecimento dos navios, as feitorias serviam como base militar. E eram nessas feitorias que era praticada a atividade econômica daquele período, denominada de escambo, popularmente troca. Principalmente objetos de metais que eram trazidos pelos europeus, e tudo que era novidade para o índio era caro, era importante, era de grande valor. Após a cana-de-açúcar ganhar grande valia no mercado internacional, a produção do açúcar, principalmente no Nordeste, quando nós criamos a ideia, quando Portugal cria a ideia de capitanias hereditárias, um intuito de frear a ocupação ou as tentativas de ocupação de nações europeias posterior a Portugal, a cana-de-açúcar vai ser desenvolvida no Nordeste, principalmente em Pernambuco, por conta do clima, do solo e também de uma posição geográfica interessante para o escoamento desse produto tão valioso. São Vicente, em São Paulo, também começou alguns plantios, mas não prosperou tanto como o Nordeste. Eu acredito também que nessa questão da cana-de-açúcar colaborou muito para a ocupação do território brasileiro, o contato do português com o índio, desde da escravização com o pau-brasil, mas também, posteriormente, até chegar ao ouro. Já no século XVII para século XVIII, o índio brasileiro, que nós podemos adentrar daqui a pouco, o índio também vai trabalhar nesse processo na terceira via da economia colonial, que é o ouro brasileiro, foi encontrado na região de São Paulo, pelos bandeirantes, e posteriormente vai se adentrar ao interior do Brasil. Então, Portugal, a economia de Portugal, ver na colônia brasileira, ver no território brasileiro, uma possibilidade de enriquecimento. Por quê? Portugal poderia ter o controle total da economia brasileira. Né? Já na Índia, ele iria disputar com outras nações, comerciantes e espaço. Aqui a América seria uma exclusividade, que posteriormente passou a ser isso mesmo, com a assinatura do Pacto Colonial, o exclusivismo colonial aqui no Brasil. E aí eles tinham lá uma terra belíssima, cheia de riqueza só para ele, né? E aí, perfeito, claro, que eles, depois de um certo tempo, tiraram da terra, mas também vieram se estabelecer aqui. E aí eles, além da língua, deixaram algumas tradições, alguns... Sim. Qual foi o impacto da colonização portuguesa aqui para o Brasil, até para hoje mesmo para a gente? Eu sempre falo para os meus alunos, bem assim, o que é de Portugal que eu vejo em mim? O que é de África que eu vejo em mim? O que é de índio que eu faço todos os dias? Então, eu acredito simplesmente que o que é de Portugal que fica em nós, que nós fazemos todos os dias, que nós falamos todos os dias, nós rezamos todos os dias. Então, eu acho que Portugal deixou em nós características muito marcantes na arte, arquitetura, na língua falada, na maneira de enxergar a religião, na política, a forma como buscaram, a forma como eles vieram colonizar o Brasil, impondo, né, aquele pensamento eurocêntrico, subjugando todas as culturas. Mas vamos adentrar o que é português em nós. Portugal deixa aqui para nós,
como eu falei agora há pouco, foi celebrada a primeira missa, poucos dias após a chegada aqui nessa nova terra, esse achamento. Então, a religião católica, os franciscanos, jesuítas, que vieram a priori, essa religião católica é uma grande herança portuguesa. Semana passada, eu levei alguns alunos para São Cristóvão, e nós podemos observar a força do catolicismo, mais tarde dessa romanização católica, dentro de um processo colonizatório. O índio, ele foi subjugado, não só como escravo para o trabalho, mas a sua fé também foi subjugada. A sua forma de enxergar as divindades, suas crenças. O catolicismo, a catequese, que foi a primeira atividade educacional do Brasil, sempre colocamos que foi a Igreja Católica que trouxe, através da catequese, a escola, a educação para o Brasil, a escola, o modelo europeu de ensinar. Então, somos religiosos católicos. Eu sempre falo para meus alunos na sala de aula. Observe que nos mais de 5 mil municípios brasileiros, a praça principal de qualquer município é a Praça da Igreja. É a Praça da Igreja, o poder religioso está lá. É feriado todos os dias, ou quase todos os dias, em um município brasileiro, porque é a festa do padroeiro de uma cidade, porque essa força católica foi muito presente. Outro fator relevante são as construções. A introdução de uma arquitetura também religiosa, que era o barroco. O Brasil colônia, ele é voltado para uma construção barroca, uma construção que prioriza muito a riqueza de detalhes, a beleza, mas também é um tipo de arte e arquitetura que busca muito a catequese, a introdução à religiosidade, um tipo de arquitetura que Portugal utilizou como a catequese. Portugal deixa também para nós a sua culinária, uma culinária portuguesa, alguns hábitos portugueses, algum tipo de comida portuguesa, né, aqui dentro do Brasil. Encontramos de Portugal também aqui a forma de administração, uma administração voltada sempre da elite para o mais desfavorecido. Nós trazemos também para o Brasil, Portugal traz para o Brasil também, não é subjugando o governo português, mas essa mentalidade de sempre subjugar alguém, que nós hoje chamamos de a malandragem brasileira. Mas isso é uma herança portuguesa, uma herança europeia, porque alguns degredados também vieram para o Brasil. Que eram degredados, professor? Pessoas que estavam condenadas na Europa, em Portugal, e que tinham como pena vir para a América, o Novo Mundo. E aqui constituíram família e continuaram suas características por alguns dos seus crimes que lá habitavam. Portugal é o país que colonizou o Brasil. E assistindo e lendo alguns livros, eu percebi uma coisa. Se o Brasil fosse colonizado por qualquer outra nação europeia que estava envolvida com a expansão marítima, não alteraria em nada. Talvez fosse até pior do que foi com Portugal. Por exemplo, a Espanha. Qual país da América do Sul, América Central, colonizado pela Espanha, que é um país próspero? Nenhum. Qual país, América do Norte? Temos lá Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado por pessoas que foram expulsas da Inglaterra. Não era interesse nenhum da Inglaterra colonizar a parte norte, que as 13 colônias posteriormente tornou-se Estados Unidos e ali o Canadá. Foram pessoas que vieram expulsas da perseguição ao protestantismo, ali já no século XVI. E a França até tentou colonizar o Brasil, pelas portas do que é Rio de Janeiro e do que é Maranhão. Porém, qual colônia da África ou da América, a Guiana Francesa, por exemplo, que é próspera? Talvez a pequenez geográfica de Portugal e a sua limitação demográfica contribuiu para que os portugueses, de certo modo, eles não pudessem ocupar ao mesmo tempo todo o Brasil. E dessa maneira, nós podemos também adquirir outras culturas populares, como a questão africana, e também herdar muito da nossa questão do índio aqui no Brasil. É verdade. E engraçado que a gente ouve falar de vez em quando, se fosse colonizado pelos holandeses seria melhor, se fosse pelos franceses seria melhor. Então, realmente, gostei não é do o seu caso, ponto de vista. Não é bem o caso, porque até ficaram um bom tempo os holandeses no Nordeste do Brasil, recebemos ali em Pernambuco, Olinda. Porém, a Holanda não tinha como característica mercantilista a povoação, eles queriam apenas comercializar.
O interesse da Holanda no Brasil era cana. Nassau ele vai construir a nova Holanda, que é Olindas, na ideia holandesa significa Nova Holanda. Ele até mantém uma arquitetura, uma construção, porém, o intuito da Holanda eram produtos comerciais. É tanto que a Holanda, ela é a nação mais atrasada, vamos dizer assim, da Europa, a vir para a questão da expansão marítima. É claro que esse atraso ele provém de guerras, como a Guerra dos 100 Anos, que atrapalhou muito França e Inglaterra a sair logo nessa expansão marítima, mas o Brasil foi colonizado, foi ocupado por algumas nações europeias, mas a pequenina Portugal teve mais êxito em suas excursões para o Brasil e no seu modelo de administração aqui. Agora, me diga uma coisa com relação aos nossos indígenas, né? Os donos da terra. Portugal, quando chegou, os portugueses encontraram um povo de comportamento diferente, que não estavam vestidos. A gente vê na carta de Pervaz de Caminha também aquela descrição das matas. Então, quando eles chegaram, encontraram que tipo de comunidade, que tipo de situação estavam os povos indígenas aqui no Brasil? Então, Marcos, essa questão do índio brasileiro, eu me coloco muito na questão do Darcy Ribeiro, né? Eu vejo em Darcy Ribeiro ali uma questão fantástica. Para mim, Darcy Ribeiro, ele descreve em seu livro, né, O Povo Brasileiro, ele vai descrever com maestria, quem é o índio brasileiro, quem é esse índio, quem é esse povo fantástico que ocupou tão belamente o território que já ocupava há 10 mil anos. Vamos falar a priori, vamos falar especificamente dos povos que tiveram mais contato com o europeu, que foram os tupis. Eles tinham um modelo de vida extremamente surreal. Eu sempre digo em sala, no 6º ano, que o modelo socialista de vida, ele já existiu. Existiu, sim, na Terra. Não vou falar do socialismo do modelo contemporâneo na questão política, no sentido que nós conhecemos, mas o socialismo no sentido humanitário. O índio, ele tinha uma característica própria. Ele tinha uma relação com o meio ambiente que os europeus não entenderam, que os portugueses não entenderam. O índio, ele não precisava da terra, ele não precisava do ambiente para lucrar. O índio, ele tinha uma característica específica. Ele trabalhava a questão da autossuficiência e do conhecimento. O índio sabia o nome de cada planta. O índio, ele conseguiu domesticar cada planta e dizer para que servia cada coisa. Cada animal domesticado foi entendido por ele como um processo de conhecimento do ambiente. Eles viviam em comunidades e eu acho muito bonito como os índios viviam, eram as suas formas de moradia. Primeiro, o índio, eles viviam em ocas, que era sempre em forma de círculo. E eu aprendi que o círculo significa que ninguém é mais do que ninguém. Em uma roda, não há uma vantagem sobre ninguém. O homem, ele se encara de frente, todos são iguais. E é assim que eles viviam. Dentro das casas do índio não haviam paredes. Tudo era repartido, a alegria, o choro, a dormida, uma esteira, uma rede. Tudo era pronto e tudo era dividido. Não havia a rede de alguém, havia a rede de todos. Havia a comida para todos. Havia a dança e a alegria para todos. Então, essas questões que o índio já vivia aqui, esse manejo, essas características sociais de vivência, o português não entendeu. Aquela questão da antropofagia que se fala tanto, ou eles comiam carne humana, a guerra era uma questão sagrada para os tupis. A guerra e as festas eram dois elementos que se encaixavam. Tudo que o tupi ia fazer, ele agradecia, ele cantava, ele dançava, ele rezava por uma colheita, ele rezava por uma semente, ele via em um córrego um Deus, ele via em uma planta, em um trovão, a manifestação do belo, a manifestação de algo que é superior a ele, que toma conta dele. Não havia
processamento de uma hierarquia propriamente dita de poder. Havia uma hierarquia de comando, mas um comando para um bem-estar social de todos. O índio, ele era autossuficiente. O índio sabia onde plantar, o índio sabia onde colher, o índio sabia o que cozinhar. O índio, ele sabia dividir as suas tarefas de maneira muito eficaz. A mulher era preparada desde cedo para ser a mulher. Ela já fazia coisas pelas mulheres mais velhas. O menino, desde cedo, já ganhava um arco e uma flecha, porque ele seria um guerreiro. Então, a criação do objeto, o objeto era direcionado à questão do sexo. Então, cada um, desde cedo, já tinha sua ideia do que seria, o que faria dentro da comunidade indígena. Eu aprendi muito com Darcy Ribeiro que dificilmente a humanidade vai entender como é que a cultura indígena vive, porque eles vivem a tolerância. E a palavra que ele mais usa no seu livro é a tolerância. Então, mesmo sendo rivais com outras tribos, mas dentro de sua comunidade, eles vivem a tolerância. Eles não entendiam como é que alguém poderia forçar ou escravizar. O índio, ele viveu a plenitude, vou voltar a falar, do socialismo comunitário, essa ideia de dizer que o homem, ele depende do seu ambiente, e ele deve ser grato ao que o ambiente passa para ele. Essa é a ideia que o Tupi trazia para nós, trouxe para o europeu. O índio vivia em harmonia perfeita. E ele nunca entendeu como foi que o europeu conseguiu, de maneira tão rápida, estragar tudo o que eles construíram em 10 mil anos de ocupação territorial aqui na América do Sul. É isso que eu queria perguntar agora, como é que foi a relação? A gente sabe que eles estavam na vida boa deles, até me lembrei do filme Avatar, que é um pouco disso, a comunidade vive com a natureza, depois o homem que vem extrair da natureza chega e acaba com a paz. Então o português, ele acabou a paz do indígena brasileiro, não é isso? E como é que foi o relacionamento? Foi amigável, ou no começo, ou não? Porque a gente sabe que na colonização espanhola houve grande quantidade de dizimação de civilizações, né? E aqui no Brasil, como foi? O Brasil foi um pouco diferente da colonização espanhola. Primeiro ponto, os povos que aqui viviam não viviam em grandes grupos, como foi a questão dos povos pré-colombianos, que já eram civilizações extremamente organizadas e avançadas. A força bruta foi talvez a única tática que a Espanha conseguiu enxergar para dominar aqueles povos. No caso do Brasil, o índio, né, ou cativo, como também podemos chamar, ele houve uma conjuntura, um acordo mais amigável, né, um encontro mais amigável. A prática do escambo fez com que as relações entre índios e europeus fossem mais amistosas. Então, a priori, no primeiro momento, a guerra, ela não ficou entre o europeu e o índio. Foi primeiro uma ideia de uma ocupação, foi uma ideia de conhecimento. Aquele cara, e aí, meu brother, quem é você? Tudo bem? Vamos nos conhecer? Beleza. Mas a partir do momento que Portugal decide colonizar o Brasil, ocupar e explorar o Brasil, Portugal não tinha uma mão de obra em grande quantidade para isso. Não tinha uma mão de obra qualificada que conhecesse o território. Então, a prática do escambo, que no primeiro momento parecia ser uma prática amistosa, passa a ser uma prática daqui a pouco obrigatória. É nesse momento que Portugal passa a escravizar o índio. O índio que vivia na sua plenitude, não é que o índio é dessa forma, não, o índio é preguiçoso. Sempre fala-se muito isso. O índio era preguiçoso. Não, o índio vivia para viver em harmonia com o tempo e com a natureza. Consumia aquilo que precisava. Os portugueses quebraram isso, romperam isso deles. Então, houve casos de mortandade europeia aqui? Houve. O índio foi pacífico? Em alguns momentos não foram. Mas os índios não tinham uma habilidade bélica que os portugueses tinham. Uma coisa também que é muito comentada é a questão das doenças que foram trazidas com os europeus, né? Nas embarcações, o europeu trazia muitas infecções, doenças, insetos, ratos, enfim. Então, o contato do índio com alguns tipos de práticas, com algumas doenças europeias, o índio não tinha essa imunidade,
eles viviam em uma América, podemos dizer assim, autoimune a alguns tipos de doença que já eram comuns na Europa. Esse contato com o índio fez com que os portugueses entendessem que seria fácil dominá-los. Primeiro, pelo primeiro momento, pelo encantamento do escambo, pelas trocas de mercadorias, e depois pela imposição da escravidão. Observa-se que o índio que ficava no litoral brasileiro, ele foi expulso para o interior, com a construção de cidades e vilas, né, de alguns engenhos. Esse índio acabou sendo expulso, e posteriormente, quando o negro vem para trabalhar na cana-de-açúcar, ele também vai ocupar com seus quilombos a questão do litoral brasileiro, e esse índio, ele é expulso. Temos até um folguedo aqui em Sergipe, que é os Caboclinhos e o Nabissujo, que mostra justamente esse conflito entre africanos, fujões dos quilombos com os índios. Então, em resumo, eu digo, Marcos, que foi meio a meio. No primeiro momento amistoso, depois houve alguns tipos de conflitos. O índio não aceitou a escravidão. Alguns chegaram a se matar, houve muito suicídio, houve muito extermínio de tribos inteiras, e outros fugiram para o interior do Brasil. Por quê? Para terminar essa ideia, a imposição foi uma característica marcante da colonização. A imposição não só econômica, mas uma imposição cultural, como a religião, e uma imposição política e militar. Então, a imposição foi a marca da colonização portuguesa. E quando o índio entende isso, quebra-se aí as relações que, a priori, eram amistosas. E qual é a situação atual do indígena brasileiro? Quais são as dificuldades, os desafios por quais eles passam? Essa pergunta, ela para mim tem uma relevância muito forte. Por quê? Eu vou ser bem objetivo nesse sentido. Eu vejo o índio brasileiro hoje como as minorias brasileiras. As minorias que se encaixam em vários aspectos, como a questão racial, como a questão do negro no Brasil, como a questão do pobre no Brasil, de algumas relações de intolerância no Brasil. O índio, ele é uma minoria. Você vê uma população brasileira onde menos de 1% da população ela se autodeclara indígena ou ela é realmente indígena. Falta ao índio hoje um reconhecimento histórico e um reconhecimento das autoridades pelo papel e pelo que o índio trouxe para nós, pelo que nós temos de cultura. Então, hoje as políticas públicas passam a trabalhar muito isso, agora estão se falando muito sobre a questão indígena, sobre política para os povos indígenas. O índio, como ele se encaixa nas minorias, ele vai sempre se encaixar na desigualdade. No mesmo processo de colonização, de desigualdade do negro, o índio vai se encaixar na mesma situação. O índio, hoje, atual, ele é um grupo que busca espaço na sociedade. Não só um espaço como reconhecimento histórico, mas um espaço como cidadão brasileiro. O índio, ele é um cidadão, ele não é um cara que vive, ele não é um animal que vive no mato, que não consegue aprender, que não consegue entender. O índio, ele faz parte de uma cultura. E a nossa cultura é indígena também. E quando nós negamos essa cultura indígena no mundo atual, no Brasil de hoje, nós estamos apagando uma parte de nossa história. Então, eu sempre digo, o índio, tanto o índio como o negro, na história do Brasil, ele trabalha nas questões das minorias, porém, se apaga a história desses dois grupos, se apaga uma grande parte da história do Brasil. O que nós temos que aprender hoje, principalmente nas escolas, que é um local, é uma ferramenta, a educação é uma ferramenta para entendimento, e que as discussões sobre o papel do público indígena chegue nos debates da sala de aula, chegue à comunidade escolar, não só pelos livros, mas assim como uma prática mais contundente, que o homem entenda que o índio fez parte da nossa cultura. Nós não vemos índios na escola, na sala de aula. Eu não tenho nenhum colega meu que tenha uma aparência de índio. Então, você vê a discrepância, a distância que ele está ainda na nossa realidade no Brasil hoje. É verdade. Foram muitas informações importantes, bacana mesmo essa conversa, mas eu queria, antes da gente terminar, que você falasse um pouquinho de outra paixão, além da história na sua vida, que, pelo que eu vejo no Instagram, nas redes, já estou é o pedal. O pedal. Que o Cacá sem o pedal, hoje em dia,
é uma questão que não se encaixa muito, né? Veja só, o meu esporte de paixão, a vida toda foi o futsal. Sempre amei futsal, ainda assisto muito, eu amo, acho futsal uma arte muito bonita de futebol. O pedal, ele surge em minha vida ali em 2017, através de um aluno, agora ex-aluno meu, que sempre ficava me chamando para pedalar, e eu observava que o grupo que ele andava pedalava para lugares distantes, iam para Itapuranga, e quando eles foram um certo dia para Xingó, digo, não é possível não, que um ser humano normal chega em Xingó, e eles chegaram. Então, em 2017, agora 11 de abril, vão completar aí 6 anos que eu comecei a pedalar, 6, 7 anos que eu comecei a pedalar. E aí, o pedal entrou na minha vida também como uma terapia, como um refúgio, como agora não só uma necessidade. O pedal não é só necessidade, o pedal é mais do que um estilo de vida. Eu acho que o pedal também é um lugar de encontro. Conheci muitas pessoas pedalando, conheci muitos lugares pedalando. Aprender a lidar com minha força mental pedalando, porque você sempre pensa em desistir quando vai para algum lugar distante. E ele te dá essa catequese, essa pedagogia de dizer, não desista. Vai valer muito a pena quando você chegar. Então, o pedal, que agora virou uma mania nacional, aqui em Sergipe está uma febre, o pedal, para mim, é mais do que vestir uma roupa, colocar um capacete, pegar uma bicicleta e sair. Pedalar significa estar bem comigo mesmo. Eu sempre digo para as pessoas que eu amo, nunca coloque na balança, nunca mande eu escolher entre você e a bicicleta, porque vai ser uma coisa um pouco ruim para você. Nunca mande eu escolher entre você e a bicicleta, porque a bicicleta ela tem uma prioridade muito forte em minha vida. Hoje, ela é uma coisa muito importante para mim. Bicicleta, depois das pessoas que eu amo. Num bom sentido, é claro. Bom, Cacá, então que mensagem final você deixaria para esse pessoal que nos assistiu aqui? Pode ser seus alunos, colegas, outras pessoas. Qual a mensagem final do tio Cacá? Eu sempre deixo a mensagem que eu falo para os meus bebês em sala de aula. Eu nunca nasci pronto, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ser o que eu sou hoje. Não que eu seja tanta coisa, mas eu acredito que eu já semeei alguma coisa no coração e na vida de algumas pessoas que passou pela minha sala de aula. O que eu deixo como mensagem é que a pessoa, o mundo que eu quero, a beleza do mundo que eu sonho, ele começa em mim. Eu não posso esperar do outro algo que deve ser feito por mim. O mundo que eu sonho, a beleza do mundo que eu quero, ela precisa começar em mim. Então, eu sempre coloco isso como lema de vida. Então, se eu estou triste por algum motivo, eu não preciso passar isso para alguém, eu preciso estar sorrindo em algum momento. E outra coisa importante, na educação, sempre ouvimos a seguinte frase: precisamos deixar um mundo melhor para nossos filhos. Nunca acreditei nisso, e não concordo em nada com isso. Eu acredito na seguinte frase, abre aspas, precisamos deixar filhos melhores para o mundo. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo, não um mundo melhor para eles. Eles não podem encontrar um mundo pronto, eles precisam construir também um mundo. Eles precisam ser responsáveis por essa parcela. Eu acho que a educação talvez seja a ferramenta e a profissão que mais trabalha isso, porque nós vemos toda a construção de um ser humano, desde um berçário até o choro, quando acaba o ensino médio e passa no vestibular. Eu acho que o educador, ele não deve só ser respeitado economicamente, ele deve ser respeitado principalmente moralmente. Então, não é o professor Cacá que está falando isso, é o cidadão que enxerga na educação e no profissional de educação um grande colaborador pedagógico e afetivo para as relações sociais. Então, vamos tentar melhorar. Ninguém é melhor do que ninguém consegue ser bom o tempo todo, mas conseguimos ser bom um pouquinho. Então, o mundo melhor começa em mim, o mundo melhor começa sempre em nós. Essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas, e desde já quero agradecer mais uma vez ao convite e
Agradecer a Deus por ter conhecido um ser humano excepcional em todos os aspectos, como o senhor, e não é uma bajulação, porque o senhor não é mais meu chefe. Mas sempre, você vai ter sempre uma coisa a mais do que a chefia, que é o respeito. Porque chefe nós obedecemos, e quem amamos nós respeitamos. Então, o chefe é só um título, e ele não vale tanta coisa. Mas o respeito é sempre uma coisa muito relevante para a nossa vida. Meu pai me ensinou que se você não respeitar as pessoas, você não serve muito para viver. Ele sempre brincava com essa seguinte frase: quando a pessoa não respeita nem os pais, ele não muda nem pelo pai ou pela mãe ou por um filho, ele não funciona para viver em sociedade. Então, acho que o respeito, eu acho que é a maior dádiva que um homem de verdade deve levar para a vida dele e para ensinar para as suas gerações posteriores. Pois é, gente, esse é o tio Cacá, que eu também posso dizer que tive a satisfação de conhecer e quero considerar sempre meu amigo aqui. Pronto, será sempre, todas as horas, tenho certeza disso. E para estar aqui como convidado especial desse Dedo em Prosa, que é um projeto que eu tenho desenvolvido e querendo ampliar cada vez mais. Descobrimento do Brasil. Só para lembrar que o descobrimento do Brasil é o dia do meu aniversário. Poxa! Nasci no dia do descobrimento do Brasil. 22 de abril. Entendeu? Então, aí Cabral descobrindo o Brasil, achando o Brasil, e depois de alguns anos eu nascendo no Brasil no mesmo dia. Era uma data histórica, tem que ser professor de história. Antecipadamente, então, nossos parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá bom, Cacá, vamos dar um tchau aí para a galera. E quem sabe Valeu, da oportunidade de estar por aqui de novo. Valeu, um abraço a todos.